Boa noite, hoje dia 23 de abril, 8 horas e 57 minutos da noite. Daqui a pouquinho nós vamos começar o Evangelho no Lar. O tema hoje nós vamos conversar. Nós vamos falar sobre as aflições. Bem-aventurados os aflitos. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite, quem está aí, dá uma sininha para saber quem é. Então, hoje será Bem-aventurados os aflitos, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre a causa das aflições, né? E a gente vai fazer... Quando eu falo assim a gente aqui, né? Porque a gente não trabalha sozinho, a gente trabalha com a espiritualidade que está junto, com a pessoa que está do outro lado da internet, com aquele que vai ver esse evangelho posteriormente. Então hoje a gente vai usar também o Livro dos Espíritos, né? Mais precisamente a gente vai dar uma lida aqui na... Boa noite, dona Jaci, tudo bem? Como é que você está? A gente vai estar usando a pergunta 988 do Livro dos Espíritos para a gente conversar um pouquinho sobre essa questão aí, né, dos bem-aventurados. Fora isso, também a gente vai usar um livro de preparação, como eu sempre falo. Vamos colocar também a nossa água. Boa noite, dona Antônia. A nossa água para ser energizada, fluidificada, com as energias da espiritualidade, os nossos mentores que estão aqui perto, que vão trazer, né, através do nosso evangelho. Eunice, né, também está aí. Já fizemos as orações hoje às 18h30 e depois foram feitas nos outros grupos. Então hoje às 6h30, desculpa, 18h30 nosso grupo hoje começou o ciclo de oração, de prece. Então quem deixou os nomes ontem, eu já fui colocado hoje, né? Então já passou pelas preces, hoje começou mais cedo, 18h30, né? E a gente espera que isso vai ser feito diariamente, né? Então, como eu estava dizendo, nós temos a água fluidificada, que para nós espíritas, né, a água fluidificada ela serve, boa noite, Bárbara, ela serve como um remédio também, né, para refazer a nossa parte orgânica, refazer a nossa vitalidade, né, e também para a espiritualidade também cuidar do nosso corpo físico. Oi, Thaís, né, fizemos juntos as orações hoje, eu, a Thaís e a Ana, né, hoje às 18h30. Foi muito bom, foi bem bacana isso, né, fazer isso. Mas o mais importante agora é o nosso evangelho, né? E o evangelho, como sempre falo, é sempre pautado pela pontualidade, disciplina. Então, a gente faz, repetir novamente qual é o processo. Nós vamos fazer uma preparação de ambiente usando o livro. Hoje eu vou usar o livro que estava aqui, que é o Vinha de Luz, e a mensagem é a mensagem 79 do Vinha de Luz, que é esse livro aqui. Quem tiver, né, se acompanhar, vamos usar o Evangelho e vamos usar o Livro dos Espíritos. Então a gente começa com a preparação, a prece inicial, a preparação de ambiente, aonde a gente se harmoniza com os amigos espirituais, com os nossos mentores. Boa noite, Sandra, Regina, tudo bom? Que são os nossos mentores, nosso anjo da guarda, nosso guia, o nome que você queira dar para ele, mas na verdade nosso amigo espiritual que está sempre perto nos orientando. E como na nossa casa não é só a gente que vive aqui, então tem um mentor de cada um vivendo aqui dentro com a gente, participando desse evangelho. Então depois da preparação, evangelho e preparação, a gente lê o texto, né? Depois do texto nós vamos fazer as nossas vibrações pelas pessoas que estão precisando e a prece de encerramento, né? As vibrações, a energização da água e o encerramento, tá?
Assim sendo, vamos nos preparar, 9 horas da noite. Vou pedir que quem estiver participando me acompanhar nessa preparação e depois na nossa prece inicial, né? Então, vamos acalmando os nossos pensamentos, procurando respirar profundamente, calmamente, esvaziar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos negativos, aquilo que esteja nos oprimindo, tirando nossa tranquilidade, nossa calma. E a gente vai respirando, se acalmando, e vamos elevando nossos pensamentos à espiritualidade, agradecendo aos nossos mentores e pedindo a Ele que transforme os nossos lares em faróis da espiritualidade, onde a luz divina brilhe e onde todos os amigos espirituais que estão trabalhando aqui na crosta para o bem dos encarnados, para o bem da harmonia do planeta, eles possam saber que ali é um lar onde está tendo o Evangelho, onde eles podem se abrigar, descansar e preparar o seu trabalho e também nos auxiliar através desse Evangelho, nos trazendo inspiração, orientação, e que durante o Evangelho esses nossos amigos da espiritualidade que estão sempre presentes com a gente harmonizem o nosso corpo, refaçam as nossas energias no nosso centro de força, nos tranquilize espiritualmente, nos dando calma, discernimento, e que durante todo esse processo faça um trabalho de energização da casa, de limpeza da casa, tirando todas as formas de pensamentos deletérios, que possam também retirar desse lar aqueles amigos espirituais que por acaso necessitem de abrigo nas colônias espirituais, equilibrando as nossas vibrações mentais. Agradecemos, pois, então a colaboração espiritual nesse Evangelho e pedindo a Deus, através do Mestre Jesus, a iluminação, as orientações e que nos abençoe, dando a todos nós calma, discernimento, paciência, fortalecimento para superarmos as adversidades que todos nós estamos vivenciando. Que possamos enxergar nisso tudo as mãos de Jesus e as mãos de Deus que nos leva ao caminho da luz maior, trazendo para todos nós a esperança de dias melhores. Que assim seja. Boa noite, Lenice. Então vamos começar. Então eu vou começar lendo a nossa mensagem no livro Vinha de Luz. Se quiserem me acompanhar, o nome da mensagem 79 é Em Combate, e diz assim: o discípulo sincero do Evangelho vive em silenciosa batalha no campo do coração. A princípio, desenrola-se o combate em clima sereno, ao doce calor do lar tranquilo. As árvores das afeições domésticas amenizam as experiências mais fortes. Esperança de todos os matizes povoam a alma, nem sempre atenta à realidade. Falam os ideais em voz alta relativamente às vitórias por vindouras. O lutador domina os elementos materiais e não poucas vezes supõe consumado o triunfo verdadeiro. O trabalho, enfrentamento continua. A vitória do espírito exige esforço integral no combate e mais tarde o lidador cristão é convidado a testemunhos mais ásperos, compelido à batalha solitária, sem o recurso de outros tempos. A lei de renovação modifica-lhe os roteiros, subtrai-lhe as ilusões, seleciona-lhe os ideais. A morte devasta-lhe o círculo íntimo, submete-se ao isolamento, ao insulamento, impede-o a meditação.
O tempo impõe retiradas, mudanças e retificações. Muitos se desanimam da grande empreitada e voltam medrosos às sombras inferiores. Os que perseverem, todavia, experimentarão uma resistência até o sangue. Não se trata aqui, porém, de sangue das carnificinas, e sim dos laços consanguíneos que não somente unem o espírito ao vaso corpóreo, como também as enlaçam aos companheiros de séquito familiar. Quando o aprendiz receber a dor em si próprio, compreendendo-lhe a santificante finalidade, e exercer a justiça ou aceitá-la acima de todas as preocupações. Elo dos elos consanguíneos estará atingindo a sublime posição de triunfo no combate contra o mal. Boa noite, Shirley, Dimas. Boa noite a vocês, como é que vocês estão? Então, nessa mensagem aqui em combate, fala um pouquinho do que nós estamos vivenciando, né? Do combate que todos nós estamos vivenciando. E é um combate solitário, é um combate de transformação, né? De transformação pessoal, de transformação emocional. Todos nós somos convidados a lutar pela mudança do planeta que nós vivemos, da vida que nós temos. Nós somos convidados à transformação, e toda transformação é uma luta, é um combate contra as forças sombrias, forças negativas. E temos que ter força, resistência e coragem e não sair em debandada. Os medos, as dificuldades, elas existem, estão aí para nos testar, nos fortalecer, mostrar quais os pontos que devemos melhorar e como os devemos atingir. É um momento único, uma situação diferenciada, que vai nos levar com certeza a momentos muito melhores. A gente precisa encarar, né, as adversidades não como uma falta de amor de Deus, mas sim com um grande amor de Deus que nos permite a oportunidade da luta, do bom combate, para que nós possamos crescer e alçar um degrau a mais na evolução. Sei que é difícil compreender isso, sei que é difícil reviver essa realidade, e as influências espirituais próximas a nós, né, que não querem ver o nosso progresso, a nossa ascensão, a batalha é muito grande. Então a luta contra o medo, a luta contra a incerteza, a luta contra a tristeza é muito grande, mas é preciso ser forte, é preciso realmente entender que Deus está sempre presente em todos os momentos, e Ele nos fortalece, e Ele vai querer sempre o melhor para os seus filhos. Nós que muitas vezes não entendemos as batalhas que Ele nos dá, mas tenha fé que tudo irá se resolver através do nosso empenho. Por que hoje eu peguei o Livro dos Espíritos, né? Porque toda a doutrina espírita é baseada em 5 livros. E esses 5 livros não são aleatórios, não são à toa. É uma instrução de como a gente pode viver melhor nesse mundo, como a gente pode superar as dificuldades desse mundo, como podemos nos tornar seres a caminho realmente de um processo evolutivo maior. Como podemos nos fortalecer. Como ele fala assim, mesmo com o sangue, né, vamos dizer assim, das pessoas próximas, devemos sempre nos manter fiéis à nossa fé, acreditando no melhor. E na pergunta 988 do Livro dos Espíritos, a pergunta é a seguinte: há pessoas cuja vida se escoa em perfeita calma, que nada precisando fazer por si mesmas, se conservam isentas de cuidados. Provará essa existência ditosa que elas nada têm que espiar de existência anterior? Ou seja, a pergunta está perguntando se porque há pessoas, aparentemente, né, que têm uma vida tão calma, tão tranquila, que parece que nada as afeta, né, que nada chega até elas. E pergunta, né, se ela não tem nada de vida anterior para ser provada nessa atual existência. A resposta é a seguinte:
Conhecei muitas dessas pessoas? Enganaste. Se pensas que há em grande número, não raro, né, a calma é apenas aparente. Talvez elas tenham escolhido tal existência, mas quando a deixam, percebem que não lhes serviu para progredirem. Então, como preguiçoso, lamentam o tempo perdido. Sabei que o espírito não se pode adquirir conhecimento e elevar-se senão pela atividade. Se adormece na indolência, não se adianta. Assemelha-se a um que, segundo os vossos usos, precisa trabalhar e que vai passear ou deitar-se, com a sua intenção de nada fazer. Sabei também que cada um terá que dar contas da inutilidade voluntária de sua existência. Inutilidade sempre fatal à felicidade futura. Para cada homem, a soma dessa felicidade futura está na razão da soma do bem que tenha feito e a soma de infelicidade, na do mal que haja praticado, e o número daqueles a quem haja desgraçado. Então, né, essa pergunta, boa noite Diana, boa noite Delci. Nessa pergunta, né, essa colocação, ele deixa bem claro que aquilo que aparentemente para a gente seja uma bênção, vir numa vida onde não há adversidades, não há dificuldades, não há tormentos, se isso é vantajoso. Espiritualmente não é nada vantajoso. Você acaba perdendo muito tempo numa vida dessa. E como eu disse assim, né, em outros dias, a causa das adversidades na vida é através da dor, do sofrimento, dessas adversidades que o espírito progride. É através dessas dores e dificuldades que o espírito se cura, né? É isso que faz a gente, na espiritualidade, no crescimento evolutivo, nos tornarmos seres melhores. Então, Deus sabe que através da batalha diária, das adversidades, é que nós aprendemos de fato a sermos seres melhores. É através dessas dificuldades, do reconhecimento que cada adversidade, cada problema que vem na nossa vida é uma mola propulsora para o nosso crescimento e evolução. Claro que não é fácil, claro que é muito difícil, né? Porque a gente tem que lidar com desejos, com um monte de coisa, mas se a gente entender, compreender, a gente vai entender por que isso tudo está acontecendo e como a gente pode se livrar disso. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Causa das Aflições, né? Hoje o texto que escolhi foi Bem-aventurados os aflitos. E começa assim: Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, e 6 e 10. Bem-aventurados vós que sois pobres, pois... Oi Sheila, boa noite. Como é que você está? Bem-aventurados vós que agora tendes fome, pois sereis saciados. Sois felizes, vós que chorais agora, pois rireis. Lucas 6, 20 e 21. Mas ai de vós, ricos, que tendes vossa consolação no mundo. Ai de vós, que estáis saciados, pois tereis fome, e ai de vós, que rides agora, porque gemereis e chorareis. Lucas 6, 24 e 25. Justiça das aflições. As compensações de Jesus, que Jesus promete aos aflitos da terra, somente podem realizar-se na vida futura. Sem a certeza do futuro, esses ensinamentos morais seriam um contrassenso, ou bem mais do que isso, seria uma enganação. Mesmo com essa certeza, fica difícil
de se entender a utilidade do sofrimento para ser feliz. Disse que é para ter mais mérito. Mas então surge a pergunta: por que uns sofrem mais do que os outros? Porque uns nascem na miséria e os outros na riqueza, sem nada terem feito para justificar essa posição. Porque para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir. E o que ainda mais fica difícil de entender é ver os bens e os males tão desigualmente divididos entre viciosos e virtuosos, e ver os bons sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não se aplica não explica essas desigualdades que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita a existência de Deus, só se pode concebê-lo em suas perfeições infinitas, e ele deve ser todo-poderoso, todo justiça, todo bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho nem por parcialidade. As contrariedades da vida têm, pois, uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve se convencer. Deus, pelos ensinamentos de Jesus, colocou os homens no caminho da compreensão e dessa causa, da compreensão dessa causa, e hoje considera-os suficientemente maduros. Boa noite, Ivonilde, Dona Ivone, como você está? Suficiente maduros, contrariedades da vida, pois uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve se convencer. Deus, pelos ensinamentos de Jesus, colocou os homens no caminho da compreensão dessa causa e hoje considera-os suficientemente maduros para compreendê-las. Eis porque revela inteiramente pelo Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos. Eu vou colocar assim bem claro, né, conforme a intuição veio. Né? Por que Deus faz isso? A gente pergunta, por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus está criando a situação dessa? Por que estamos vivenciando isso? A atitude correta não é questionar Deus. Quando a gente acredita realmente em Deus, a intensa figura da deidade dentro da gente, da compreensão dessa causa de todas as coisas do universo, e aí surge a fé, mesmo sem o entender, mesmo sem o compreender, mas entendendo que Deus é justo e bom, por toda perfeição, ele sabe o porquê e o motivo de todas as coisas. Não cabe a mim questionar a Deus. Como não questionar a Deus? Eu não tenho conhecimento, eu não tenho a evolução tão gigantesca a ponto de questionar o Criador. Então, quando eu deixo de questionar a Deus, mas aceito, né, de coração, de alma, de espírito, completamente, todas as atitudes, tudo que Ele me dá, porque eu sei tudo que Ele me dá é justo e bom, tudo que Ele me dá é para o meu bem, mesmo que eu possa não compreender, isso desenvolve em mim a fé. E quando isso acontece, na maior adversidade, nos maiores problemas, nas maiores situações mais conflitantes que possam surgir, esse sentimento de saber que Deus está comigo, Deus me criou, Deus me quer, né, como filho, o melhor para mim, o melhor na minha evolução, isso me reconforta, isso me fortalece, isso me dá uma outra noção de existência. Então, quando eu começo a compreender que tudo que acontece não é punição, tudo que acontece não é uma maldição, tudo que acontece na existência é para que eu evolua, né? Realmente é uma. Acho que ele fala, né? Perdi a sua mãe. Você perdeu a mãe há um mês, né? Então, essa dor que você sente, Shirley, isso eu estava conversando hoje à tarde, até estava assistindo uma live do Haroldo Dutra, onde ele fala sobre a transição planetária.
Quase as duas. E assim, até depois tem uma mensagem também, mas eu tenho que traduzir depois aí para claramente isso. E onde ela fala nessa mensagem, ela fala justamente isso, né? Que a única coisa realmente certa na nossa existência é o término dela, né? Cristiane, boa noite. Todos nós teremos um momento que nós encerraremos as nossas atividades aqui nesse orbe. Evidentemente que aquele que fica sente a saudade, sente esse desligamento, mas é uma realidade da nossa existência que todos nós temos que enfrentar, né? Boa noite, Cristiane. E é claro que essa dor... Boa noite, Mércia. Mércia, seu nome já foi tudo lá para as peças. Então a gente entendendo que Deus sempre faz o que é justo e bom, e tanto é que todos nós iremos vivenciar vamos dizer assim, essa passagem de um ente querido. Não é, vamos dizer assim, ninguém é privilegiado de não passar nessa existência pela perda, vamos dizer assim, né? A gente não considera uma perda, mas sim é um término, né? É um término da nossa existência. Realmente, hoje aconteceu uma situação e cheguei a questionar. Eu procuro andar correto e tudo errado é porque tem gente, né, que faz tudo errado e tudo dá certo. Cheguei a me revoltar. Sheila, essa questão do certo e errado, né? Muitas vezes as coisas dão errado para ver se a gente realmente tem fé, a gente tem determinação para seguir em frente. As grandes vitórias, as grandes conquistas vêm depois de grandes perdas, né? E o que faz a gente subir uma montanha, vamos imaginar só uma coisa, para eu subir o Everest, isso também serve para Chile também. Para eu subir o Everest, que é muito grande, eu vou ter que enfrentar grandes desafios. E nesses desafios eu vou perder alguns amigos na subida. Eu vou perder muitas vezes, se alguém já viu uma série no Discovery falando sobre a subida do Everest, às vezes você perde dedo, mão, né, por causa da gangrena. Muitas vezes você passa por várias coisas para alcançar um objetivo, para chegar ao cume. Para a gente alcançar um objetivo de vitória, de conquista na vida, a adversidade é uma grande amiga, é uma grande lição. E eu falo isso pessoalmente. Durante já um bom tempo eu venho buscando superar uma dificuldade pessoal minha, né? Que é na questão minha própria profissional, pessoal mesmo, que é de acreditar mais naquilo que eu faço, por incrível que pareça. Isso é um questionamento, até escrevi um pouquinho sobre isso, e eu percebi muito nesse período agora de isolamento, né? O quanto eu não valorizo as minhas próprias conquistas, quanto eu não valorizo as coisas que eu já conquistei na vida. E as adversidades que vêm, que eu enfrento no dia a dia, são decorrentes desse receio meu de valorizar aquilo que eu tenho de melhor, aquilo do meu trabalho, das coisas que eu faço. E é uma luta constante todo dia, sabe? É a figura de você estar dentro de uma gaiola e você abrir essa gaiola para ser livre. Eu venho enfrentando isso, né, já há algum tempo, apesar de fazer o evangelho com você, de fazer palestras, fazer tudo isso, eu tenho as minhas lutas internas. Então quando a gente fala assim, tudo dá certo para ele, as coisas acontecem e não acontecem para mim, muitas vezes as pessoas veem a gente, mas não sabem as dores e os sofrimentos que a gente passa, né? São coisas muito pessoais. Quando eu comecei a observar isso em mim, eu comecei a olhar diferente para os outros, né? Talvez aquela pessoa que tem mais facilidade, que consegue aquele teu objetivo que você tanto deseja, é porque ela é mais ousada, determinada, ou ela fez alguma coisa que você deveria fazer e não tem coragem de fazer, né? Para ser feliz tem que ter coragem de ser feliz, né? Então eu vejo isso até um pouquinho, né, essa questão do evangelho que a gente está falando aqui, né? Dessas causas, aflições, né? Eu vejo isso em mim, né, Sheila? Então eu vejo as dificuldades que eu tenho, né, de convivência e relacionamento. As pessoas muitas vezes vê você falando em público, vê você falando, tendo essa velocidade de pensamento e raciocínio, mas por trás tem tanta dificuldade, tantas coisas que a gente vai trabalhando no dia a dia para se tornar melhor, e essa adversidade fez isso, né?
A gente está com todo mundo vivenciando a mesma coisa, de isolamento, de família, de tudo. Hoje às 18h30, né, a gente fez, eu, a Ana e a Thaís, nós fizemos aqui o primeiro ciclo de orações, né, que a Ana organizou. E foi muito bom encontrar e fazer esse grupo, né, porque a gente percebe, né, o quanto que faz falta ter a casa espiritual da gente, e quando a gente tem, a gente não valoriza, não faz tudo que deveria fazer. Então, Sheila, e Shirley, né, essas nossas perdas, esses nossos sentimentos são oportunidades de reflexão. Não é ruim admitir que a gente teve inveja, não é ruim admitir que a gente teve com raiva. Isso é reconhecimento das nossas emoções. O ruim é reconhecer e não procurar uma forma de mudar isso, de transformar isso, de ressignificar isso, né? Então a gente precisa transformar muito isso. Já passei por tanta coisa e na maioria das vezes pensei que ia falecer. Só Deus sabe, né, o dia certo. Tem se a Ana tiver, fugiu o nome agora. Tinha um palestrante que ele ficou, fugiu o nome agora dele. Ele era um bem altão, né, uma pessoa alta, falador, né? E um dia ele foi no cinema e depois ele não conseguia levantar. Nossa, fugiu o nome dele. Antes, se você tiver, se lembrar, manda o nome para eu citar aqui. E é chamado Gigante Deitado. E ele não podia mais levantar, né? E ele, para falar, para dormir, ele colocava um peso grande, assim, né? Um saco bem pesado, assim, no peito dele, para que ele pudesse falar. E ele começou a dar palestras e falar para as pessoas deitado, porque ele não podia nem respirar direito. E as pessoas ligavam para ele, né? Naquela época não existia negócio de CVV nem nada, e os telefones eram antigos. E ele tirou na adversidade dele, no sofrimento dele, a oportunidade de se refazer, né? E ele se tornou um grande orador, um grande palestrante. Depois eu vou me lembrar do nome dele para citar para vocês aqui. Mesmo quando errado, mentir para conseguir algo. Sheila, tudo tem ação e reação, né? Tudo tem uma consequência. Quando você consegue alguma coisa de maneira errada, ludibriando, ele vai ter Geraldo Mendonça, né? Obrigado, Jaci, por você me lembrar. Tudo que eu faço de maneira errada, eu posso até conseguir, né? Eu posso até conseguir as coisas, mas não é de uma forma lícita. E essa forma ilícita vai gerar consequências lá no futuro. Então é melhor muitas vezes eu não conseguir algo, mas continuar sendo correto e honesto, do que conseguir alguma coisa que lá na frente, porque a verdade sempre vem à tona, e aí você justificar, né, uma ação, né, um objetivo através de um erro desse, não é legal. Então mentir, se equivocar, fazer coisas erradas para conseguir alguma coisa, mostra o quanto você ainda precisa evoluir. Então, Sheila, eu sei que você é uma pessoa muito correta, você, a sua irmã e tudo são pessoas corretas, bem esforçadas, trabalhadoras. Acredita em Deus. Acreditar em Deus é muitas vezes você não cometer um equívoco, não cometer um erro para conseguir algo. É melhor que me falte, sabe, aquele prato de comida do almoço, do que eu tenha que roubar aquele prato de comida. Mesmo que talvez o fim justifique, né, mas não é correto. Às vezes é melhor esperar porque a comida vai chegar até você, seja porque você pediu, ou porque alguém ofereceu. Mas ser fiel aos princípios, ser fiel a ser correto, nada que você consegue usando de situações ilícitas, irregulares, vale a pena, né? Isso, perante a espiritualidade, perante a sua própria consciência, isso vai cobrar. Então, ore por essas pessoas, né? Tenha compaixão dessas pessoas. As pessoas hoje, e a gente está vendo, então, vou dar uma esticadinha um pouquinho no Evangelho para falar sobre isso. As pessoas hoje que estão usando essa situação de saúde pública que a gente está vivendo para ganhar dinheiro, para enganar as pessoas, para usufruir lucro de maneira ilícita, para enganar, para fazer coisa, para levar as pessoas
a se tornarem doentes, levando as pessoas a suicídio, levando as pessoas a desespero, a justiça divina cobra, e cobra, sabe, cobra muito caro. A justiça divina não tem barganha com ela. Então não compensa. Pessoas que fazem assim, deverem ficar com raiva delas, melhor a gente orar por elas, porque a cobrança da consciência é muito forte. Talvez não tenha consciência agora, mas em determinado momento a consciência vai vir. Ou nessa, ou em outro período de existência vai vir. E aí vai ter que lidar com isso. Às vezes a gente não entende por que dos tropeços da vida, mas é através deles que aprendemos a valorizar mais as coisas. Com certeza, Dimas, né? A gente está valorizando hoje, não sei se, né? Espero que a gente continue depois que isso tudo passar, continue valorizando, mas é graças a essa nossa perda de liberdade, né? Que a gente está tendo agora, porque a gente não valorizou isso durante tanto tempo. É essa perda de proximidade que a gente não valorizou tanto tempo, é esse medo de morrer, né? Porque a gente está com medo de ficar doente e morrer, mostra o quanto de falta de fé a gente possui, o quanto que a gente confia pouco em Deus, né? O quanto que o nosso conhecimento e a nossa fé, o pessoal fala assim, temos que nos basear a ciência, sim, mas precisamos de fé, né? E é a fé que vai ajudar a ciência a encontrar a sua vacina, porque é na fé que aquele cientista, é na fé que aquele pesquisador, de alguma forma, no acreditar que ele vai encontrar isso, é através dessa influência espiritual. Estar em paz com Deus e com nossa consciência vale qualquer esforço. Sim, né? Às vezes você não vai ter uma casa bonita, às vezes você não vai ter aquela casa confortável, mas o que você tiver vai ser seu e vai ser correto e honesto. E muitas vezes você tem uma casa linda e maravilhosa, mas é fruto de coisas, é fruto de dor e de sangue alheio, e aí não vale a pena, né? Então vamos pensar um pouquinho nisso, né? E entender, refletir sobre isso. O Evangelho é isso, né? O Evangelho é reflexão, o Evangelho é compreensão desses momentos difíceis. O Evangelho é a gente olhar para aquele irmão que está cometendo erro, e em vez de ficar com raiva, com ódio, com desejo de vingança, a gente eleva o nosso pensamento em prece, né? E pede para que Deus, né, a espiritualidade, alcance o coração dele, né? Que tire o véu dos olhos dele para que ele enxergue, né, o que ele está fazendo e procure a sua correção. Esse tudo que está acontecendo hoje, a gente está percebendo quantos de nós, de vez de estar usufruindo dessa fé maior, desse sentimento maior, estamos nos deixando levar por sentimentos tão materialistas, por coisas tão tristes, né? Mas se a gente tiver o Evangelho, né, esse Evangelho presente em nós, vai ser muito bom, a gente vai melhorar muito, né? E fazer igual eu fiz agora, falar para vocês dessas minhas dificuldades é muito bom, né? Falar das dificuldades que a gente está vivendo é muito bom. Se mostrar humano para as pessoas é muito bom. Se mostrar defeituoso é muito bom. Isso nos faz pessoas melhores, porque a gente se reconhece, né? E faz muito bem, né? Agora é hora da gente fazer as nossas vibrações. Então vamos elevar os nossos pensamentos à espiritualidade maior, através de uma vibração a todos que estão participando desse Evangelho, a todos que participaram, que só visualizaram, mas que colaboraram para esse Evangelho de hoje. Vamos vibrar para os nossos familiares, pelos nossos vizinhos, pelas pessoas que estão trabalhando nesse período difícil, para os médicos, para o pessoal de segurança, para os motoristas, motoboys, enfim, todos que estão trabalhando. Vamos vibrar pelas pessoas que estão nos leitos médicos, que a bondade espiritual, a bondade divina faça o melhor por eles. E vamos vibrar por nós, pedindo a Deus, a espiritualidade, que nos dê calma, tranquilidade, reflexão sobre tudo que está acontecendo, para que possamos vencer as adversidades. E vamos pedir também aos nossos amigos espirituais, as falanges de Bezerra de Menezes, de Sheila,
que vão até as casas de todos vocês que participaram desse evangelho, que venham aqui na minha casa, na casa das minhas irmãs, fazendo um trabalho de revitalização espiritual, na saúde física, emocional e espiritual de cada um, que eles nos harmonizem nossa residência, nossa casa, nos trazendo um sentimento de paz, de harmonia e de saúde. E que essa água que está sendo fluidificada na casa de cada um receba a energia necessária para a nossa melhora emocional, espiritual, de saúde física, que seja uma água que traga para nós fortalecimento, claridade de pensamentos. E vamos assim agradecendo a Deus, ao Pai Celestial, que apesar da nossa imperfeição na nossa fé, da nossa fraqueza de fé, nós pedimos a Ti, ó Pai, que através da figura de Jesus, a cada dia, a cada momento, nos mostrando o caminho correto a seguir, nos dando força, nos dando amparo para superarmos as adversidades, para enxergarmos com clareza tudo o que está acontecendo, para que entendamos que o Senhor está junto de nós, segurando a nossa mão, nos orientando, nos motivando, incentivando a superarmos mais uma adversidade, mais uma tarefa no processo evolutivo. Que a figura de Jesus seja o nosso norte, seja o nosso alicerce, que a figura de Jesus seja o nosso rumo, né? A nossa bússola, e que possamos nessa noite de hoje, ao repousarmos, nos encontrarmos na espiritualidade, nos abraçarmos e reconhecermos todo o trabalho que está sendo feito e vibrar junto com a espiritualidade, para que tudo isso seja superado e vencido, e que a felicidade e que o amor de Cristo e de Cristo Jesus sejam sempre presentes em nossa vida. Que assim seja. Muito obrigado a todos vocês. Se puderem aí, compartilhem, vou colocar novamente no Facebook, compartilhe esse evangelho com as pessoas que você conhece, para que eles possam, nessa noite ou nos outros dias, né, ter uma palavra amiga, uma prece. Compartilhem com vocês mesmos, né, as adversidades e tudo, e que a gente possa nos encontrar novamente amanhã. Amanhã eu vou fazer umas atividades de experimento, né, de visualização com vocês. Quem quiser participar, eu vou fazer alguns exercícios, ensinar vocês alguns exercícios de visualização para melhorar a qualidade da prece, a qualidade da saúde de vocês, tudo através da meditação. E no sábado eu vou falar sobre esse último capítulo da Gênesis, que fala, né, sobre o que a gente está vivenciando agora, né? Fugiu agora no texto, mas no sábado no sábado a gente vai falar sobre isso daí, tá bom? Sandra, boa noite. Muito obrigado, fiquem com Deus e até mais. Boa noite para todos.